Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 13 de agosto de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Para começar, vacinação. Essa semana a gente chegou a 1.491.000 doses aplicadas na cidade, chegando perto de 1 milhão de pessoas já vacinadas com pelo menos uma dose, 962.362. Então a expectativa é que até ali, terça, quarta, quinta-feira da semana que vem, a gente esteja batendo 1 milhão de pessoas vacinadas. É um marco bem interessante, bem legal que a gente vai ter que comemorar. E as segundas doses, 572 mil pessoas já estão com a vacinação completa da Covid-19 aqui na cidade. Essa semana, a gente infelizmente não conseguiu manter a média da semana passada, que a gente tentou dar um gás, chegar perto de 100 mil doses aplicadas, foi um recorde. Essa semana infelizmente a gente não manteve o patamar, a gente voltou para 70 mil. É como se essas duas semanas aqui, uma tivesse compensando a outra, porque essa é a média que a gente tem ficado mais perto, né, de 70, 75 mil, então é mais ou menos no patamar que a gente vem observando nas últimas 7 semanas, mais ou menos que a gente seguiu na semana atual. Não é ruim, não é um patamar ruim, mas é claro que a gente queria ver manter esse patamar aqui perto de 100 mil doses por semana aqui em Porto Alegre, né? Mas enfim, doses que chegam não tão muito perto de 100 mil, é por isso que a gente não está conseguindo manter um patamar mais alto. Essa semana a gente recebeu 68 mil doses e aplicou 69 mil doses, então realmente não tem muito como fazer mágica, a gente não tem como chegar e ficar aplicando 100 mil doses por semana com recebimentos tão baixos. E olha só que 68 mil doses foi uma das semanas que a gente mais recebeu, pelo menos das últimas 4 semanas, foi a semana que a gente mais recebeu doses, foi nessa última. A gente vê aqui o nosso estoque de vacina, né, o que a gente ainda tem guardado para aplicar para a segunda dose e para novos grupos de primeira dose, está diminuindo. Se a gente for olhar aqui visualmente, a gente vê que só tem 7% das doses restantes, 111.645 doses restantes, o que não daria para terminar a imunização de todo mundo que falta, nem perto disso. Então, por isso que realmente a gente não está conseguindo aplicar mais, porque a gente estaria queimando o estoque que a gente precisa guardar para as segundas doses, né? Mas a população da cidade, 64,7% já se vacinou com pelo menos uma dose e 38,5% já se vacinou com as 2 doses ou com a vacina da Janssen, né? Já tem a vacina completa. Em relação à nossa meta, em relação à nossa população adulta, a gente já vê uma quantidade maior. Eu estou gostando de olhar esse gráfico aqui. Já mais de 50% da população adulta de Porto Alegre já terminou a sua vacinação e a gente está chegando perto lá dos 90% da população adulta já vacinada, 87,3%. A gente não está vacinando nas últimas semanas para bater a meta estipulada do dia 30 de agosto, mas talvez a gente chegue ali no início de setembro com esse 1.102.717 pessoas vacinadas com pelo menos uma dose aqui no iniciozinho de setembro. Então, bem sinceramente, se não passar de 15 de setembro esse 1.100.000, tá legal. Eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Por que o governo, por que a prefeitura continua mantendo essa meta de 30 de agosto, mesmo observando que não vai ser muito realizável, né? Porque eles vão abrir para 18 anos ou mais até essa data, provavelmente, ou seja, vai abrir para todo mundo com maior de idade. Mas isso não significa que a gente vacinou todo mundo maior de idade. A meta era vacinar todas as pessoas com 18 anos ou mais nessa data. Então, pessoal, fica aí o meu apelo. Se pudesse vacinar, vai lá e se vacina. Não fica achando desculpa. Quanto antes tu tomar a primeira dose, antes tu vai tomar a segunda dose e antes tu vai ser mais uma pessoa segura, que não vai espalhar a doença, que se for contaminado, vai se contaminar com sintomas mais leves da doença e que tem um risco muito menor de desenvolver um caso grave. Então, para de achar desculpa. Se ainda não se vacinou, se está atrasando, se está... não, semana que vem eu vou. Pega e vai. Tem vacinação sábado, tem vacinação domingo. São menos postos, mas não tem tanta fila também. Procura a vacinação. É fundamental
todo mundo se vacinar, tá, gente? Não dá para deixar para lá. Dito isso, vamos continuar. Mas enfim, a gente tá aqui com uma vacinação dos adultos razoavelmente avançada aqui em Porto Alegre, né? Agora, casos de Covid-19, infelizmente eu tenho que trazer os dados por data de confirmação, não de notificação, porque de novo o painel da prefeitura resolveu dar tilt, dar bug exatamente nessa parte dos casos atualizados retroativamente. Até agora, umas 5h15 da tarde que eu comecei a gravar esse vídeo, não tinha esse dado atualizado no painel da prefeitura, então eu tive que... Todos os outros estavam atualizados, mas esse não. Aliás, também faz algumas semanas que eles não atualizam os dados de casos por faixa etária, faz algumas semanas que já não atualizam, mas enfim, esse daí eu não trago para vocês, eu só tomo nota. Mas aqui, então eu tenho que trazer os dados por data de confirmação de novo, infelizmente. E a gente chegou essa semana a 166.452 casos de Covid-19 confirmados, o que dá um aumento pequeno em relação à semana anterior. Foram só 854 casos divulgados. Então, se a gente observar aqui as médias semanais, excluindo esse dia de alto represamento, a gente vê que voltamos para aqueles patamares que a gente estava ali no início de julho, final de junho, de 122 casos por dia. Então, deu esse engasgo aqui, mas a gente já está conseguindo retornar para esse patamar mais baixo. Tomara que a semana que vem a gente consiga retomar um decrescimento mais acentuado, que a gente esteja vendo abaixo de 100 casos por dia. Porém, aqui esse gráfico é o gráfico das UTIs em Porto Alegre, e essa semana, pela primeira vez, teve aumento. A gente está aqui com 158 pacientes confirmados de Covid-19, 171 se contabilizar os suspeitos também, e mais 495 pacientes de outras enfermidades, o que dá uma lotação de 75% nas UTIs. Mas só que esse aumentinho aqui, ele é pequeno. Olha só, gente. Aqui no dia 6 de agosto, a gente teve o menor número registrado de pacientes Covid em leitos de UTI. Foram 152. Aí, aqui no dia 10, se eu não me engano, teve uma alta causada por um hospital que teoricamente contabilizou errado. Não eram pacientes Covid e hoje eles ajeitaram essa contabilização errada. Mas mesmo assim, a gente saiu de 152 para 158. É uma alta de 4%. Claro, 4% fica bem dentro daquela questão de flutuação. Pode não ser um avanço, pode ser só uma flutuaçãozinha, mas o fato é a primeira semana, desde no mínimo essas 9 semanas que estão aqui no gráfico, que a gente aumentou de uma semana para outra. Então, por mais que a gente não tenha aumentado, por mais que a gente tenha estabilizado, claro, de 152 para 158 não é muita diferença, né? Mas só que a gente parece que está começando a reverter aquele decrescimento mais significativo que a gente estava observando nas UTIs. Então, gente, semana passada eu já falei, temos que ter cautela. E essa semana, de novo, reitero, a gente está com mais um sinal de que sim, temos que ter cautela, porque a Delta pode estar se espalhando. E a gente sabe que esses dados aqui são dados represados. A gente não sabe nunca, olhando para esses dados, qual é a real situação. A gente precisa desse contexto completo para ter uma figura. Então, vamos lá, vamos ter cautela mais um tempo, vamos ver o que vai se desenrolar. Se a gente ficar umas 3, 4 semanas baixo, e com as UTIs também só flutuando, só baixando, mais para baixando, aí tudo bem, aí a gente parece que vai passar incólume pela Delta, mas por enquanto a gente tem que ter cautela, gente. Casos ativos, semana inteira abaixo de 2.000, quer dizer, semana inteira não, né? Teve alguns dias aqui acima de 2.000, mas abaixo de 2.200. Mas esses últimos 3 dias baixamos de 2.000 casos ativos, então bem legal, a gente está num patamar muito mais baixo do que a gente já esteve nos casos ativos, e de novo eu digo, tomara que seja verdade, né? E aqui, óbitos, essa semana a gente conseguiu
chegar a 5.391 óbitos e registrou só 25 óbitos nos últimos 7 dias, mas é bom que a gente chegou só a 39 óbitos na semana aqui do dia 29 ao dia 5. Então, essa semana aqui já está com os dados mais consolidados, essa semana ainda não, mas todas as semanas anteriores eu já considero elas praticamente consolidadas. E é bom ver menos de 50 óbitos na semana, aliás, menos de 40. Vamos ver se essa semana a gente também consegue ficar abaixo de 40 óbitos. E a testagem de Porto Alegre, notícia boa, a gente teve taxa de positividade no teste PCR abaixo de 10%. Isso é o que a gente tem que buscar, isso é a testagem preventiva. Na verdade, a testagem em massa é abaixo de 5%, mas 10% já está mais ou menos razoável a nossa testagem. E também a proporção do teste PCR é esmagadora. Isso é uma ótima notícia para a capital e com certeza está tendo um efeito essa testagem PCR mais em massa em relação ao teste PCR, em relação ao teste rápido, para a gente conseguir segurar mais a doença. A gente consegue ter uma informação mais em tempo real para a pessoa e ela pode se isolar na hora que ela está infecciosa, tá, pessoal? Mas enfim, era mais ou menos isso. Já falei o que eu tinha para falar da vacinação. Isso eu acho que é o mais importante. Se puder, vai lá e se vacina. Não atrasa muito, nem a primeira dose, nem a segunda dose. Marca ali no calendário para não esquecer a data e dá um jeito. Vale a pena, a gente precisa, a sociedade inteira precisa de todo mundo vacinado, tá, pessoal? Mas enfim, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.